Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos a lição da nossa escola sabatina, não é? E hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro, e hoje nós vamos estudar uma outra passagem controversa. É a passagem que fala assim: Hoje comigo no paraíso. Esse é o título da lição de hoje. Lembram aquela passagem que Jesus falou para o ladrão na cruz? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Muitas pessoas usam essa passagem para afirmar alguma coisa sobre a imortalidade da alma, sobre essa questão de morrer e vai para o céu. E hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo esta passagem. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele venha ser o nosso instrutor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua palavra. E neste momento suplicamos que o Teu Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade. E não somente isto, mas que Ele venha transformar os nossos corações, que Ele venha habitar em nós, para que nós vivamos em novidade de vida, que o Senhor nos fortaleça para este dia e que possamos também espalhar as boas novas de Jesus Cristo para as outras pessoas. Suplicamos também, Senhor, humildemente o perdão dos nossos pecados e, mais uma vez, pedimos humildemente que o Senhor se faça presente conosco e que o Senhor seja o nosso professor. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, então hoje nós vamos estudar sobre esta passagem que pode gerar aí uma grande controvérsia em relação a Jesus ter dito ali para aquele homem: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Então, vejam só, as pessoas podem olhar para essa passagem e falar assim: não, tá vendo? Jesus disse que aquele homem estaria naquele mesmo dia no paraíso. Os dois iriam morrer ali, não é? E aí eles iriam estar no céu juntos, e Jesus prometeu isso para ele. Tá vendo? O corpo daquele homem morreu, mas a alma não morre. E a alma estaria com Cristo lá no céu. A gente tem uma alma que não morre. Vejam só o que a lição vai falar para nós. Uma das passagens mais usadas na tentativa de comprovar a doutrina da imortalidade da alma, ou seja, de que existe algo em nós que não morre e que vai para o céu ou que vai para algum outro lugar quando nós morremos, quando o corpo morre, né? É Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu. Então está escrito assim a passagem, né? Jesus lhe respondeu: onde está escrito assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quase todas as versões da Bíblia, com poucas exceções, traduzem esse texto de maneira semelhante, dando a impressão de que no mesmo dia em que Cristo morreu, ele e o ladrão estariam juntos no paraíso. E isso não deveria nos surpreender, pois essas traduções foram feitas por estudiosos bíblicos que creem no dogma da imortalidade natural da alma. Mas seria essa a melhor tradução do texto? Então, vejam só aqui uma curiosidade, né? Uma informação. As pessoas que traduziram esse texto acreditavam em uma alma que não morria quando o corpo morria. Então elas traduziram desta forma. Mas será que existe outra tradução? Será que essa tradução é a melhor do texto original? Né? Vejam só o que a lição vai pedir para a gente fazer agora. Compare essa passagem, né, de Lucas 23, 43 com João capítulo 20, verso 17 e João capítulo 14, dos versos 1 até o 3. Como a promessa ao ladrão arrependido na cruz deve ser entendida à luz das palavras de Jesus a Maria Madalena e de sua promessa aos discípulos. Vamos ver aqui então esses textos do Evangelho de João.
Primeiro texto, João, capítulo 20, verso 17. É um texto que está ali no contexto da ressurreição de Jesus. Então, Jesus havia morrido na cruz na sexta-feira. No sábado, ele descansou no sepulcro. E na manhã do primeiro dia da semana, do domingo, ele ressuscitou. E aí, nesse contexto, João 20, verso 17, diz assim: recomendou-lhe Jesus. Jesus está falando com quem? Com Maria, né? Com Maria Madalena. Foi a pessoa que o viu ali e que falou com ele. Ele disse assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E aí então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então vejam só, eu li até o 18, né? Para que a gente entendesse que era Maria Madalena, Jesus estava falando com ela ali na manhã da ressurreição. E aí então Jesus, ele fala para ela assim: olha, eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus não havia ido para o céu ainda. Ele falou isso para Maria Madalena. Então, como que ele poderia ter prometido ao ladrão que naquele dia, na sexta-feira, né, ele estaria com o ladrão no céu, e depois ele vira para Maria Madalena e fala assim: eu ainda não subi para o meu Pai? Ele havia acabado de ressuscitar. Ora, se Jesus tivesse morrido e ido para o céu na sexta-feira, ele já teria estado com Deus, não é? Bom, agora vamos ler João capítulo 14, do verso 1 até o 3. João capítulo 14, do verso 1 até o 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vejam só, aqui Jesus estava falando para os discípulos que ele ia para o céu e depois ele iria voltar para buscar. Ele não falou para os discípulos: olha, eu vou para a casa do meu Pai e quando vocês morrerem, vocês vão para lá também e a gente vai se encontrar. Ele disse que ele iria voltar para buscar aqueles discípulos. Bom, a lição comenta o seguinte para nós: a suposição de que Cristo e o ladrão tivessem ido naquele dia para o paraíso contradiz as palavras de Jesus a Maria Madalena após sua ressurreição, que afirmam que ele ainda não havia ido à presença do Pai. Essa ideia equivocada de que Jesus e o ladrão arrependido teriam ido para o céu naquele dia também contradiz a promessa de que os discípulos seriam levados para o céu somente na sua segunda vinda, que foi o texto que nós lemos de João, capítulo 14, do verso 1 até o 3. A questão em Lucas, capítulo 23, verso 43, é se o advérbio hoje, do grego semeron, deve ser ligado ao verbo que o segue, o verbo que está depois, né, que é o estar, né? Estarás comigo no paraíso, estará comigo no paraíso. Ou ao verbo que o precede, que é o verbo dizer, né? Em verdade lhe digo hoje que você estará comigo no paraíso. Wilson Paroski reconhece que, do ponto de vista gramatical, é praticamente impossível determinar a alternativa correta. Lucas, no entanto, diz aqui esse teólogo, né, Wilson Paroski, Lucas, no entanto, tem uma tendência definida de usar esse advérbio com o verbo precedente, ou seja, o verbo que vem antes. Isso acontece em 14 das 20 ocorrências de semeron em Lucas e Atos. Então, Lucas escreveu esses dois livros,
Lucas, né, o Evangelho de Lucas, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Então, nós vemos que esse autor aqui conta quantas vezes Lucas usou essa expressão hoje, né, do grego semeron, e ele falou que 14 vezes Lucas usou, fazendo com que esse advérbio, né, se ligasse com aquilo que vinha antes dele. Bom, Wilson Paroski, ele escreveu isso no seu trabalho O Significado de uma Vírgula, uma análise de Lucas 23, 43. Isso foi publicado em junho de 2013. Vejam só. A lição ela vai continuar dizendo o seguinte para nós. A leitura mais natural de Lucas 23, 43 seria: em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Nesse caso, a expressão idiomática lhe digo hoje enfatiza a relevância e solenidade da afirmação: estará comigo no paraíso. Em suma, Jesus estava prometendo a ele, então e ali, que um dia ele receberia a vida eterna. Então, vejam só como que a gente pode ler esse texto, né? Em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Estou dizendo para você hoje, aqui e agora, que você estará comigo lá, não é? E assim, quando Jesus voltar para buscar os seus discípulos, ele também buscará aquele homem, aquele ladrão que se arrependeu, mas que estava ali crucificado e creu em Cristo. Bom, vamos ver aqui o que a lição traz para finalizar. Apesar de seu pecado e de não ter nada a oferecer a Deus, o ladrão recebeu a promessa da vida eterna. Essa história revela a verdade da salvação mediante a fé. Quais são as semelhanças e diferenças entre a nossa situação e o caso do ladrão? Queridos irmãos e queridas irmãs, eu até recomendo vocês a lerem esse relato completo, que está em Lucas capítulo 23, do verso 39 até o 43. Esse é um relato que é muito significativo, não é? Para nós, e muitas vezes as pessoas acabam tirando algumas conclusões equivocadas a respeito desse texto, como por exemplo essa da imortalidade da alma, que o ladrão estaria com Jesus no mesmo dia no céu, né? E uma das coisas que também acontece quando nós lemos esse texto é pensar assim: eu vou viver de qualquer maneira, e aí no final eu me arrependo. O ladrão lá não se arrependeu? Queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos situações e situações. E naquele momento, o que aconteceu com aquele ladrão? Ele se arrependeu e ele confessou que Cristo era alguém justo, que não deveria estar ali. Aquele ladrão creu em Cristo, e ele creu em Cristo como o Messias, porque ele afirma: quando vieres no teu reino. Quantas pessoas que estavam ali não acreditaram em Jesus como Messias? E mais, quantas pessoas que estavam ali não confessaram? Mas será que aquele ladrão poderia fazer algo além do que ele fez? Gente, ele fez muita coisa. Se vocês olharem o relato bíblico, vocês vão ver que ninguém ali dos discípulos de Jesus que estava na crucifixão, que até onde eu entendo ali, era somente João e algumas mulheres, os outros estavam refugiados, estavam com medo ali, né? Ninguém ali defendeu Cristo, ninguém ali falou sobre Jesus, ninguém ali pregou algum sermão, mas aquele ladrão arrependido pregou. Aquele ladrão arrependido confessou que Cristo era o Messias. Diante de todas as pessoas que estavam ali, aquele ladrão foi a pessoa que talvez tenha pregado o único sermão naquele momento, não é? Que bênção! E essa é uma evidência da fé que ele tinha, da fé que
brotou no coração dele ali naqueles últimos instantes que ele tinha de vida. E quando eu leio essa passagem, eu me lembro do texto que está em Romanos capítulo 10, no verso 10, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquele homem foi salvo pela fé. Ele creu e ele foi salvo. Mas a fé que ele tinha não ficou guardada para ele. A fé que ele tinha o impeliu para que ele então falasse. E ele falou e ele pregou ali um sermão de poucas palavras. Mas ele disse que Jesus era o Messias e que Jesus não deveria estar ali. Que forte, não é? Muitas vezes nós achamos que não conseguimos fazer muita coisa também. Mas quando a fé genuína ela brota no nosso coração, Deus vai nos impelir, Deus vai nos capacitar a fazer. Que nós possamos nos lembrar disto e que nós possamos nos lembrar também que nas circunstâncias nas quais aquele homem estava, né, ele não podia fazer mais nada. Ele não podia fazer. E nós não devemos duvidar da genuinidade, da conversão daquele homem. Não devemos duvidar. Mas também não devemos ser negligentes na nossa vida e achar que está tudo bem a gente viver contra os princípios de Deus e a gente crer que no nosso último momento nós teremos uma oportunidade de nos arrependermos, não é? A palavra de Deus diz que hoje é o dia da salvação. E naquele dia foi o hoje daquele homem. E ele foi salvo, ele se arrependeu e ele confessou a Cristo como Salvador. E hoje, se nós temos a oportunidade, precisamos fazer isso. E daqui em diante, vivermos aquilo que nos resta em novidade de vida. Assim como aquele homem viveu aquilo que lhe restava, que era tão pouco, em novidade de vida. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.